Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui de novo, né? Com esse espírito sempre animado, né? Mesmo sabendo que nós temos um problema, né? A lidar todo dia, coisas a se questionar, né? Tentar modificar todos os dias aquele mesmo pensamento que vem, aqueles pensamentos passados, né? Aqueles momentos que nós vivemos, que foram bons ou não, mas nós temos que tentar ver a vida de uma outra maneira, né? De ter buscar outros exemplos que nos façam ter forças, né? E uma necessidade de buscar prazeres ou uma satisfação onde a gente achava simplesmente que não tinha uma perspectiva, né? Uma iniciativa em querer gostar daquela situação que às vezes fosse difícil encontrar alguma coisa, né? Bichinhos, né? Esses mosquitos. Então, galera, olá, tudo bem? Boa tarde. Hudson mais uma vez aqui. Eu acho que o passado do adicto é sombrio, é temeroso, mas é um assunto que a gente tem que falar rotineiramente, no dia a dia, porque é igual mesmo no NA, né? No Narcóticos Anônimos falam, um passo de cada vez, um dia após o dia. Boa tarde, gente. Eu sou o Renan. É o que os meninos falaram, né? A adicção, ela é sombria, ela é silenciosa e quando a gente menos espera, ela está compulsiva e controlando a nossa vida, né? Então, esse bate-papo aqui informal que a gente está fazendo é sempre para manter os adictos, né, em dia, manter informados, sempre conhecimento. A família também, que passa também por essa situação, né, que acaba sendo doente também por conta da nossa doença. Então a gente vai entrar num bate-papo bem legal mais uma vez. Obrigado aí pelos diversos comentários no vídeo anterior, as curtidas. A gente está muito grato, muito feliz em estar fazendo isso para poder ajudar todos vocês. Oi pessoal, meu nome é Rui Barbosa, sou mais um adicto em recuperação, eterna recuperação, como todos, claro. E como o Hudson disse, esse passado nosso ele é sombrio, é difícil, mas ele tem que ser falado. Todos nós devemos falar sobre ele. Dentro dele existem vários padrões de diagnósticos, compulsividades, a questão que o Renan acabou de falar sobre a família, né? E dentro deles tem muitos fatores físicos que a gente deve ser abordado, né? Eu acho que todo mundo daqui tem noção dos fatores físicos que o uso contínuo, né, de substâncias traz pra gente. Então, gente, vocês já chegaram à conclusão, né? Tudo isso que a gente fala hoje, né? É porque nós estamos passando, né, por um processo de tratamento. Mas você já voltou lá no seu passado e tentar relembrar como que surgiu essa vontade em usar drogas, né? Como que foi? Como que você teve o primeiro contato com a droga? Poxa, falar um pouquinho da minha experiência em relação a isso. No meu primeiro contato foi assim, um momento de alegria, mas eu atingi um pico, eu atingi um estágio tão assim, o termômetro foi lá no 100, né? Assim, foi um momento de euforia. Então, aí, assim que eu experimentei, o termômetro bateu lá no 100 de euforia, conversando, bebendo, fazendo uso de álcool, e aí acabou aquele momento de euforia. O que passou na minha cabeça? Vou repetir o momento de euforia. Mais outra dose, para atingir aquele pico novamente. Então, assim, o meu primeiro contato foi, eu acho que excesso de felicidade. O excesso, né? O excesso de felicidade, aquele bem-estar, mesmo sendo por curto prazo, nos faz assim, pô, eu vi que aquela situação era boa, eu quero repetir novamente. Exatamente. Nossa, e essa repetição que você procura eternamente nunca volta, né? Na verdade é uma ilusão você achar que ela vai voltar, né? Mas ela nunca volta, ela só te deixa mais compulsivo, né? A doença vai ficando mais progressiva, você vai aumentando a quantidade do uso para achar aquela primeira diversão do uso que você nunca vai ter de novo. E engraçado que a primeira dose
nunca vai ter o mesmo efeito. Não Não tem tem o mesmo mesmo efeito, prazer. não É tem. igual eu falo, gente, que é o primeiro beijo. Né? É igual o primeiro beijo, você encontrou uma pessoa hoje, você deu aquele primeiro beijo, você fica tão encantado que você no outro dia você quer mais, daqui a pouco você quer toda hora, daqui a pouco você não consegue viver mais sem a pessoa. Né? Então é busca eu ia disso. acabar falando, tipo assim, eu mesmo, foi por curiosidade, como eu tinha falado, muito novo. E a primeira vez que eu fumei foi de uma forma, teve aquele lance de risada pra caramba e não sei o quê. E com o tempo que eu ia fumando, eu já não tinha mais o lance de risada. E eu chegava num ponto que, vamos supor, eu não comia se eu não fumasse. Eu acordava e fumava. Identifico. A nossa Entende? vida está num outro condicionamento, né? Um outro rumo, e a gente não tem um controle em colocar novamente aquelas situações todas no eixo novamente. Você fica todo desregulado. Zé horário para se alimentar, horário para... E a higiene? Higiene que é aquela situação, qual é a hora certa? Para quê? Não precisa. Pra quê? A 5 gente- dias sem banho. Não, mas a gente não entende que a gente é desgostoso da vida. A gente não entende que a gente está oprimido, que a gente está indo para um caminho, né, de estresse, né, porque a gente não consegue ter essa percepção que aquilo ali Para está de gostar fazendo. da gente, né? Lembrando, gente, que a gente está rindo, mas assim, é bastante séria essas informações que a gente está passando, é que a gente passa de uma forma leve, lembrando que todas as nossas histórias, elas se igualam de um certo ponto, que a gente perde realmente a vontade de se higienizar, de se alimentar, né? A gente perde, não quer cortar cabelo, a gente perde a vaidade, né? Existem características como, por exemplo, eu tive muita insônia, né? O que a minha acarretou no início, né? A minha dependência começou quando meu pai, dependência de fato, que eu falo porque até então eu usava regularmente, né? Mas quando eu experimentei a cocaína, foi fazendo social em casa, quando meu pai realmente faleceu. E aí eu usei daquela perda, né? E de outras emoções, terminei um relacionamento e dali foi outras questões, fiquei desempregado, né? Eu não consegui lidar com todas essas emoções, né? E aí eu fui fazendo essas festinhas dentro de casa e quando eu vi que eu achava que aquilo não ia me dominar nunca, né? Eu já estava sendo controlado, porque ela é muito silenciosa. E aí você já começa a perceber que você depende dela, foi o que o Rui falou. Você depende dela para tomar um banho, para lavar uma roupa, para passar um pano em casa, para ir trabalhar, para voltar do trabalho. Você começa a ser controlado e isso é muito louco, gente. Você tem perder o controle da sua vida para uma substância assim, minúscula, pequena, tão inferior, sabe? Uma coisa que hoje é tão irrisória que já tomou conta das nossas vidas, né? Tipo, basicamente. Então, mas a gente só para ter essa consciência, né, de tudo isso que nós passamos e estamos aqui, hoje, vivos, a partir do momento que você fica excluído da sociedade, né, entre aspas, passando por um processo de tratamento, que a sua ficha vai caindo na real, né, e você vai aprendendo os problemas que você poderia ter. Muitos aqui, né, tem vários problemas psicológicos, problemas mentais, problemas físicos, né, como outros problemas lá fora em relação a financeiro, em relação a social, que as pessoas não querem ver você nem pintados de ouro. Não vamos muito longe, não vamos pegar drogas ilícitas, vamos pegar uma droga lícita, né? O cigarro, a qual eu faço uso. O cigarro é uma droga lícita, todo mundo sabe que faz mal, né? Faz probabilidade de câncer, o seu uso financeiro, você gasta muito com cigarro, né? E em contramão, você pega isso, você vai ter o quê? Melhor qualidade de vida, economia. Com o âmbito social, as pessoas se incomodam de se for estar fumando perto delas. Então a gente não precisa ir muito longe do dia a dia de todas as pessoas. Tudo bem que as drogas estão inseridas no dia a dia de quase todo mundo hoje em dia, mas a gente não precisa ir muito longe para achar uma referência, um ponto. Então, hoje eu estava falando até na palestra, né? Antigamente, até mesmo as emissoras de TV, né, os jornais, né, os meios de comunicação, eles incentivavam ao não uso, né, até mesmo do cigarro. Hoje dificilmente você vê
alguma reportagem, algum anúncio, Ou a propaganda, né? uma Alguma propaganda, instrução sobre uma o instrução assunto, pronta. né? Era antigamente o uso de drogas, tinha sempre uma propaganda incentivando as pessoas a não usarem drogas, o problema que aquela droga poderia trazer. causar. Mas hoje os meios de comunicação, o governo até também, né? sim, Eu acho que a droga está sendo, né, depois da liberação também, eu acho que é tudo um cronograma, né, lucrativo que eles têm, né? Que eles veem que, pô, como que eu vou causar um impacto, né? Inibir as pessoas em relação ao uso, se aquilo ali é um lucro, é um meio lucrativo, da onde tiro muito dinheiro daquilo ali, o governo, tanto, né, também as drogas que não são legalizadas, né? E a gente está falando também, galera, dos jogos aí que estão cada vez mais aí na TV, na internet, cada vez mais presentes, cada vez mais divulgados. E assim, a gente está vendo aí uma crescente muito grande com as pessoas também com problemas financeiros e mentais por conta dos jogos, tá? Quando a gente fala de dependência, não é só dependência química com relação às drogas, ao álcool, não. A gente também tem jogos aí que está sendo bem maleficente na vida das pessoas. Quando a gente fala da doença de adicção, né? A gente tem a doença também que causa mais impacto físico, mental, emocional, espiritual, mas é a doença da compulsividade. Então os jogos também é comparado realmente como uma descarga de uma substância como se fosse a cocaína, por exemplo. Exatamente. Você querer jogar com a ânsia de jogar, é a mesma coisa que um cara tiver no momento da sua adicção ali de uma substância química. Tudo que te torna compulsivo, eu acho que é uma dependência, né? Que a gente É escravo, né? No grosso é tudo que libera uma dopamina no seu corpo, não é? Eu tive uns problemas, né, em relação a viver perigo e viver em adrenalina, né? Eu tinha uma dificuldade de entender o que é correr perigo e o que é adrenalina. Eu gosto de aventura, né? Mas depois da internação, eu fui ver que o adrenalina, a aventura não é eu sair da minha casa às 5 horas da manhã, quando a polícia está entrando na favela, porque aquilo ali me fazia bem, eu já estava na onda do entorpecente. Fazia parte da minha vida na drogadição. Você vai para onde? Vou comprar meus produtos, porque é essa hora que a polícia está entrando, é essa hora que tem os confrontos, os conflitos, e como que a minha família ficava lá atrás? Nossa. A minha família ficava com o coração na mão. Quando chegava sexta-feira, eu acho que a família já ficava assim, me observando, né? Meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu já Vai comecei. sair. Ó, ele já chegou em casa, tá tomando banho e pegou a chave, botou no bolso, abriu a porta. Começou a sexta-feira 13, porque a família deve entrar em pânico, porque sabe que é aos finais de semana que o nosso nível de drogadição aumenta. Parece que é um relógio mental, né? Tipo assim, chegou a sexta-feira, o que eu vou fazer? Então, tem nada para fazer. E tem o ponto também, vamos supor, a gente já chega eu nem sou muito fã de futebol, mas eu nem sou muito fã de futebol, mas na quarta-feira, tem jogo. Pô, só por ter jogo, eu vou usar. Sim. Por quê? Porque tem jogo, então eu já vou lá, vou beber, vou usar. Procura um motivo. Você procura um Preciso de um motivo. motivo. Mas Você até, arruma um motivo. mas até aí, né? Muitos chegam aqui na clínica, mas eu só uso finais de semana. De boa. Mas o negócio é a gente deixa ir levando para uma situação que a gente não consegue mais evitar. Era toda hora. Eu comecei fim de semana e outra. Eu não conseguia usar sozinho. Eu tinha que ter uma companhia, sempre amigos junto comigo. Porque a minha ligação vinha de quê? A gente tinha que estar sempre ouvindo música, clipes, conversando. Então, assim, essa coisa de eu usar sozinho veio agora no final da compulsividade, que foi onde realmente eu percebi que eu estava muito compulsivo, porque eu falei assim, poxa, agora eu não preciso de mais ninguém para usar. Eu não preciso de mais ninguém para ir comprar. Porque a compra, quando você vai a primeira vez, filho, já era. E o problema é que chega um tempo da nossa vida, não sei se passou com vocês querem aquilo ali, é meu. Não, Eu não quero meu, dividir não quero com dividir. ninguém. Eu não quero dividir. A minha vida, o meu espaço, o meu momento, a gente se torna
como que aquilo ali fosse um bem maior. Você se autoclausura, assim, tipo, você se fecha E aí- e aquilo é seu. E aí é interessante, quando eu falei da insônia, né? Eu adquiri uma ansiedade muito grande por conta disso, né? A depressão, obviamente, porque quando baixa a dopamina, quando acaba o negócio, te deixa numa depressão danada, você querendo mais, mas eu adquiri uma ansiedade muito grande, mas eu tive também um isolamento que foi fora do comum, eu não sei com vocês, mas assim, eu me isolei do mundo de uma forma que eu não atendia mais telefone da minha família, não respondia WhatsApp. Eu tampei as janelas da minha casa com panos para que ninguém me visse. Minha família me chamava, eu não atendia. Eu não ia mais na rua, só de madrugada. Quer dizer, então assim, foi um isolamento muito total da minha vida e eu acredito que a maioria passa por isso, né? Por essa questão do isolamento. Natal e Ano Novo, por exemplo, que eu devia estar em família, eu estava em casa isolado usando. Então, assim, era um momento que eu devia estar, né, em família. O pior de tudo é quando os sintomas, né, começam a aparecer, né, o cansaço, a falta de apetite, o sono que não vem, a alteração nos batimentos cardíacos, e você sabe que aquilo ali é uma coisa que está desregulando todo o seu sistema neurológico. Sim. Você está com outros pensamentos, e você começa a tentar driblar. Olha, eu vou usar um pouquinho agora, Comer um pouquinho. vou comer um pouquinho, vou tomar um banho para cortar aquela onda, Toma e um daqui copo a de pouco leite. um copo de leite Tem que que eu ter vou o leite. usar. O leite tem que estar E junto. vou começar a usar. A gente nunca pensa em parar o Em parar uso. o uso, A gente pensa em tentar reverter aquele processo momentaneamente, porque aquele momento eu não aguento mais, mas eu quero continuar usando. E quando a gente pensa que aquele efeito só vai ser cortado com outra dose. Pois é. Aí acaba outra dose, só vai ser Eu acho colocado com outra dose. Acho que ambos tivemos esses problemas, né? Eu tinha muito na minha cabeça, vamos supor, eu estava fazendo uso de cocaína que eu virava e falava assim, eu usei, agora eu vou fumar um baseado só para me acalmar. Aí acabava que eu fumava um baseadinho. Né? Que, falando de problemas, no caso também, né? Que a gente citou ontem, é a fábrica de esquizofrênica. Sim, e esse o problema é que, quando você vai conhecendo outras drogas, você experimenta, a sua droga de preferência é essa, no meu caso, né? A minha droga que iniciou toda a minha adicção era o álcool. Né? Então, a partir do álcool, eu fui conhecendo outras drogas, então eu já sabia, o álcool já me deixa assim, numa certa dose, já estou caindo. Então, eu preciso de uma outra droga para me deixar no levante. Mas a cocaína, ela já te deixa no levante. Então, eu já preciso de outra para amenizar aquela situação, acalmar. Imagina o ser humano com todas essas misturas na mente e toma de carga de dopamina e toma dopamina. Como que teu corpo consegue liberar toda essa quantidade de dopamina? Porque a dopamina não está sendo produzida o normal, o essencial, para o seu corpo aproveitar aquele momento. Então, eu acredito que isso gera um certo cansaço para a nossa mente e para o nosso corpo, que a gente acaba desanimando, está cansado, porque nosso corpo é uma máquina, não está produzindo, não está agindo corretamente para produzir certas informações. Então aquilo ali acaba sendo um desgaste mental tão grande que eu só vivo para vegetar. Eu acredito que a pessoa, quando chega nesse estágio, vegeta. Eu vegetava, eu ia, comprava e ia para dentro de casa. Não, foi o que você falou ontem, né? Que a gente tinha falado ontem, no caso de que a gente, hoje em dia, a gente não vai ter mais o mesmo pico de prazer que já tivemos, porque a gente atingiu níveis de dopamina, de prazer, que foram artificiais. E foram altos níveis. Induzidas. E o prazer acaba, foram gente. altos níveis. O prazer acaba. É aquela coisa momentânea que, igual uma relação sexual, você está ali naquele ato, nossa, que coisa boa, maravilhosa, acabou. Você só vai ter um outro prazer daquele grau, daquele nível, quando você tiver um outro momento daquele. Mas o prazer, a satisfação não. Se eu estou bem hoje, eu quero fazer de tudo
para eu estar bem amanhã. Caramba, fui ali, tomei um sorvetezinho. Ai, que coisa boa, tomei um sorvete, já o gosto do sorvete que é bom, olhando pessoas indo, pessoas voltando. Então são pequenas coisinhas que a gente pode começar a adaptar no nosso dia a dia para ter proveito das coisas que a gente desconhecia. São prazeres que eu não sabia, sentir aquela sensação, e eu estou vendo que aquilo ali é confortável para mim. E Ou seja, satisfeito. às vezes a gente até esquece de como que a gente era antes da adicção. Sim. A gente esquece que a gente era feliz. Muitas a gente esquece vezes. que a gente tinha diversão. A Sim. gente esquece que a gente sabia A levar gente as esquece. coisas. E exatamente o que? Eu tive um problema e uma pessoa falou não pra mim. Porra, meu mundo acabou, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu não consigo ouvir um não. Poxa, em vez de fazer o movimento contrário, o que a gente procurava? E usar droga. Ia usar droga. Sim. Não, beleza, né? Eu vou me afogar aqui agora. Sobre esse negócio Vou afogar minhas mágoas, mas depois o sofrimento vai ser 10 vezes pior. sobre esse negócio de pensamento, né? Eu até falei com vocês, né? E já falei nas palestras também, que eu fui para ver uma casa, né? Para comprar uma casa. Né? Graças a Deus minha vida está progredindo, né? Depois do meu tratamento, estou aqui na clínica trabalhando, estou ainda aprendendo muito, eu tenho que aprender, ler muito para passar informações, né? Que eu vejo que o mundo da dependência química, o que falta muito também é informação, né? É por isso que a gente acaba entrando muito nesse meio. Aí eu fui para ver uma casa e me veio na lembrança o meu passado, né? Mas o meu passado constituído de sair de Rio Bonito, não quero nunca mais viver minha vida no interior, não quero. Mas quando eu entrei naquela casa, aquele terreno grande, já me veio na lembrança o meu avô plantando mandioca, meu pai criação de galinha, minha mãe já fazendo aquele almoço no fogão de lenha. Então eu falei, caramba, eu quero isso na minha vida. Eu quero isso que tinha no meu passado, que eu não lembrava mais, Te remete a lembranças boas que hoje eu me sinto na necessidade de viver. Entendeu? É necessário eu começar a viver uma vida que eu tinha antes, porque eu sei que essa vida procurando coisas que já me remetiam ao passado, a coisas boas, eu hoje vou ter um futuro melhor se eu me apoiar no meu passado. Não buscar só o passado de coisas ruins, porque tem muitas coisas do nosso passado, no tempo da nossa drogadição, que infelizmente, mesmo o momento não sendo propício para coisas boas, tivemos coisas boas. E são coisas boas que nós temos que adaptar à nossa vida também. E é como eu falei ontem, né? A gente não romantizar aqueles momentos que a gente viveu bem durante o uso, e sim pegar os momentos que realmente nos fizeram mal e levar para frente para que a gente possa não ter as recaídas, né? Porque influencia em todo o nosso sistema aí. A gente tem insônia, a gente tem as questões de ansiedade, depressão, né? Falta de apetite. Gente, eu ficava 4, 5 dias sem comer e sem dormir. Minha olheira ficava desse tamanho, parecia um urso panda, uma caveirinha. Eu lembro que eu pesava 87 quilos porque eu fazia musculação, né? Então eu tinha bastante corpo. Eu fui de 87 para 61 muito rápido. Quer dizer, a minha droga de preferência não era o crack, tá? Era a cocaína, né? Mas assim, tendo em vista, né, de que o crack é que tira muito o apetite da pessoa, as pessoas começaram a me perguntar, você está usando, né, essa substância? E eu falei assim, não. Mas assim, foi absurdo, eu não conseguia me olhar no espelho, eu não via mais o Renan que trabalhava, o Renan que gostava de fazer academia, que gostava de estudar, que tinha um laço de amizade muito legal, o Renan que era DJ, que também tocava à noite, né? A minha vida era muito ativa e a gente perde a vontade de tudo que a gente gosta e sonha e ama fazer, a gente perde a vontade. Mas simples vontade de cozinhar, a gente perde vontade. Simples vontade de tomar banho, a gente perde vontade. Então isso é surreal. Você só quer saber de usar, ficar na sua cama ou vegetando, como a gente disse aqui anteriormente. Mas isso, né, isso são fases, né? Porque tem momentos que a droga na nossa vida é só para momentos recreativos, de boa, tranquilo. E quando a droga começa a ser um esconderijo, ou um refúgio, ou uma máscara, ou um tempo de estou congelado, não quero saber de nada, começa a ser o seu porto seguro.
né? Porque problemas de ansiedade, problemas Depressão. de estresse, depressão, profissional, quando você começou a ver Relacionamento. relacionamento, quando vocês começaram a ver que a droga não era mais uma coisa que te dava uma vontade de se divertir, brincar, ficar feliz. Cara, você já trocou o motivo da droga na tua vida. Como você percebeu isso? Então, olha só, nesse sentido, foi um momento profissional. Sabe quando o adicto já se acha, né? O adicto, ele já se acha pra caramba. Que isso, gente. Aí, no meu caso, eu trabalhava numa empresa, né? Mais de 4 anos, e eu me achava pra caramba, eu me achava um fodão. Então aí no caso, o que acontece? Eu já estava no uso, né? No uso da droga de escolha, e aí eu já estava saturado, né? A droga já estava me deixando saturado, só que os meus pensamentos, as minhas emoções, não estavam conexo com que a minha atitude. E aí eu falava assim, você quer saber também? Eu vou sair dessa empresa mesmo, eles não me merecem não. Eles não me merecem. Eles não me merecem, Fiz não. igual. Então assim, eu pedi Me achando no direito, sendo que a droga ela chegou no momento que tampou a minha visão nesse sentido. Então assim, no momento profissional que eu estava no auge da minha rotina operacional, a droga começou a tampar o que eu estava vendo, né? Os meus sentimentos, as minhas habilidades na hora de conduzir o meu trabalho, as minhas vitórias, e aí chegou um ponto que uma discordância no trabalho, eu falei assim, você quer saber, eu vou mais de 4 anos, vou chutar o balde, tchau pra vocês aqui. Tudo por conta da adicção, tudo por conta da droga. Eu acho que, eu não lembro assim exato, a gente perde o controle, eu perdi o controle no trabalho também, eu lembro que eu pedi demissão 3 vezes, e as meninas lá não queriam me deixar embora, você é muito bom, e na minha cabeça ao mesmo tempo eu falava, não, eu sou muito bom para estar nessa empresa, mas ao mesmo tempo eu não tinha minha autoconfiança de achar que eu estava indo bem lá, né? E a gente realmente tem essa... Eu não sei o que é esse ego, esse super ego de se achar muito bom. E aí eu saí da empresa, né? Assim, saindo da empresa, saí da academia, das coisas que eu gostava, né? Que eu pagava financeiramente. As coisas foram faltando lá em casa, mas nunca faltava para drogas, sempre dava um jeitinho. De pedir emprestado, né? Pedir emprestado no Deus e o mundo. Eu acho que a maioria dos adictos passam por isso também. E aí na hora de pagar, né? Aí a gente vai aqui, Manda um Pix. faz isso, Pix 3 da manhã, porque eu tô aqui perdido no lugar, não preciso de Uber, Pix não sei pra quê, tô doente, esse remédio aqui que eu preciso. Você vai criando situações, porque adicto é complicado, a gente cria situações para manipular eu criei as tanta pessoas. dificuldade desse ponto, que vamos supor, às vezes eu estava no uso e tudo, eu precisava de um remédio, a minha irmã não me mandava o dinheiro para eu comprar o remédio. Mas ela sabia que não, você estava na adicção. não, ela sabia que eu estava na adicção. Mas ela fazia questão de comprar o remédio e me mandar. Fez certo. Não, fazia certo, lógico, Agora, mas na hora eu ficava puto. Eu sei comprar o remédio. Agora no final, se eu precisasse de qualquer coisa, o meu irmão também fazia a mesma coisa. Ele ia junto comigo, ou mandava a minha prima, ou então eu tinha que mostrar a nota. Eu acho que assim, é como a gente falou anteriormente, a família começa a ficar adoecendo junto com a gente, né? E se preocupando, né? Porque a gente na hora da adicção, a gente fica com raiva porque a pessoa não deu Pix por causa disso e daquilo. Mas a família se torna codependente, eles começam a ficar doentes, a não confiar mais na gente. Nada que a gente fala faz sentido mais para eles. Porque não faz pra gente, às vezes. Porque no dia seguinte que eu fiz, eu ficava assim, caramba, aquela ressaca, eu falei assim, Renan, eu não fiz isso, eu não acredito que eu fiz isso, eu enganei tal pessoa que eu amo tanto. Então assim, bate aquela ressaca moral, aí é onde vem a recaída de novo, então assim, vira um ciclo vicioso. Literalmente um ciclo vicioso. Esse negócio da ressaca moral, né? Que foi o mais difícil para mim, né? Porque eu comecei a usar drogas porque era bom, curiosidade, tal, como todo mundo começa, né? Só aos finais de semana,
Mas eu comecei a perceber que aquilo ali estava uma cena insuportável de eu conviver com aquilo. Mas eu não quero parar, eu quero mais. E esse mais começou a me levar a pensar, mexeu muito com o meu emocional. Eu, estando nas drogas, sabendo que aquilo ali estava me matando, eu tinha consciência que aquilo ali estava me matando. Era tempo, gente, de eu usar cocaína, gente, sem brincadeira, colocar uma borracha, olha a situação de um louco, né? Uma sanidade não estava boa. Sanidade total. Enfiar uma borracha do banheiro, do chuveiro, aqui no nariz, para a cocaína descer por aqui, e você, agora vamos começar tudo de novo. Aquilo me dava uma dor de cabeça tão forte, mas eu chorava tanto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que começar a procurar alguém para culpar. Eu só não usava borrachinha de banheiro, eu usava seringa, mas... Eu começava a procurar alguém para culpar. Vou culpar a minha família, porque eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 14 anos de idade, então vim para cá sem auxílio da família, então não tinha ninguém por perto. Vou culpar o meu amigo que me trouxe para o Rio de Janeiro, sem se preocupar comigo, mas eu acabava esquecendo que o culpado da situação fui eu. Eu que larguei tudo que eu tinha, eu que larguei as pessoas que eu conhecia do bem para viver no mundo das drogas. Eu conheci o caminho das drogas, mas antes de conhecer o caminho das drogas, eu conhecia um caminho saudável, um caminho do bem. Não foi por falta de instrução que eu escolhi o caminho da droga. Mas o problema é que a minha depressão vinha na hora que a droga estava acabando. Eita. Que é a abstinência. Que é a hora, então é essa hora que era o pior momento da minha vida, que eu, em prantos, até chegar no local para se comprar mais substância, eu já estava quase louco, surtado, né? Que é um pico de ansiedade que você tem quando a sua droga, o efeito da droga está passando e você quer mais, então a tua mente começa a criar culpados. Exato. Onde não existe o culpado da situação, é você por não saber lidar com a ausência das pessoas. E você nunca se ligou nisso, mas com o tempo aquilo ali também, que se você não cuidar, pode ter uma sobrecarga, né? A ausência da família, você vai crescendo, né? Com conversas com psicólogos, psiquiatras, você vai vendo que é importante o acompanhamento da família, né? Até uma certa fase da sua vida. E eu não tive isso. Pode ter influenciado, mas por que só vinha esse assunto de culpados quando eu estava no pico de término da Então, doença? uma coisa que eu disse ontem, né? A gente, por exemplo, a gente gosta de se vitimizar muito, né? Sim. Então, a culpa sempre vai ser de qualquer outra pessoa, principalmente da família, né? Porque a família isso, a família aquilo, a gente não entende o lado da família, né? Até realmente estar no outro lado, né? Entender o lado a doença que a família passa também, a gente se vitimiza demais. E eu acho que a falta da droga faz com que a gente faça loucuras no sentido de empréstimos, né? Vendas de coisas, enfim, de mentiras, né? A gente se torna uma pessoa com um caráter duvidoso, né? E para nossa família isso também é muito triste, ver, né? A gente que cresceu, né? Sempre em família, uma base familiar, né? Então, assim, é bem difícil para a família saber que você está passando por aquela situação e não saber lidar também com aquilo, porque é difícil para eles também. Então, tudo que a gente está falando hoje, talvez seja novo para muita gente, inclusive para muita família. Porque o mal do adicto é querer se vitimizar e manipular a família o tempo inteiro. Quando você, por exemplo, você tinha dinheiro para comprar isso aqui. Aí você já comprava isso aqui e falava assim, pô, eu vou usar só metade. A metade eu uso amanhã. Nossa. Só que, na metade, você já virava e falava, quer saber?
eu vou usar isso aqui tudo E pronto, e acabou. pronto, acabou, amanhã eu dou um jeito e compra mais. Mas isso está ligado ao sistema de recompensa, né? Exato, A droga tá ali, porque aquilo ali exato. não está satisfazendo o que eu esperava naquele momento. Eu quero mais. É verdade. Você não guarda nada para depois. Você quer usar aquilo tudo e depois você pensa. Esse que é o pensar depois. Como eu vou conseguir? Então entra cada coisa na vida de uma pessoa que está usando igual agora aqui, né? Vai, pode falar. Mas aqui, lembrando, só para completar o que você estava falando sobre a sua depressão. Eu não sabia que eu era tanto assim, mas o médico me diagnosticou com ansiedade. E nesse caso, quando eu estava no ápice da minha adicção, eu comecei a apontar o dedo para minha mãe, para minha irmã, falei assim, vocês não me ajudam, eu precisando Normal. aqui. Então assim, antes mesmo de acontecer isso tudo, o corpo já dando sinais que já estava tendo algum problema com alguma coisa, do próprio trabalho, com os meus amigos bons, tá, gente? Aqueles amigos sem estar na ativa. Quando a gente fala ativa, é aquele papo da drogadição. Amigos que tinham uma relação saudável. Comecei a procurar amigos que faziam uso. Sim. Então, nesse caso, eu já estava tendo umas crises de ansiedade, umas crises de insônia, e a adicção não tirou isso de mim, só aumentou mais ainda essa... Aumenta. Eu tenho um grau de ansiedade altíssimo. Eu tomo um remédio de manhã, com outro de estabilizador de humor, e outro estabilizador de humor que é o mesmo à noite, e um que seria um ansiolítico e benzodiazepínico à noite. Que o que acontece? Ele faz coligação com esse ansiolítico de manhã, porque eu tenho ansiedade geral, já é considerado de ansiedade geral, que é o que eu tive 3 crises até hoje, porque por ser controlada, eu tive 3 crises de ansiedade geral na minha vida. Mas elas são de você fechar, os dedos travam e você vai travando e você não conseguir falar, e é uma coisa horrível. Entendeu? Uma coisa de ansiedade geral é uma coisa tipo bizarra. Parece que você tem alguma coisa e não tem porque você tem, mas tem porque você tem, porque isso foi ocasionado pela droga. Entendeu? O problema, né? Igual nós adictos conseguimos, né? Ter escapatórias, fugas. Nós sempre conseguíamos, né? Escapatórias para comprar a nossa droga. Nossa. Sempre tínhamos alguma coisa para ter um esquivo, para ter. E o problema agora é a lacuna. Agora, aonde que eu vou me apoiar? Né? Igual aqui, gente. A gente está aqui, né? Ao vivo aqui, né? Botamos biscoitinho. Qual o intuito desse biscoito aí, rapaz? Qual o intuito desse biscoito aí? Eu acredito, né, que esse biscoito aqui não está aqui porque todo mundo quer, alguém está com fome. Acabamos de almoçar. Entendeu? de almoçar. Isso aqui foi uma pergunta que eu estou fazendo para eles aqui, porque eu estou vendo aqui, para mim tudo é terapia, gente. Tudo é terapia, então eu estou vendo os biscoitos, estou comendo. Né? Tá aqui na minha frente, eu estou comendo. Mas o que está representando? Qual é o motivo desse biscoito estar aí para cada um? O que está aliviando com isso aí? Primeiro que eu amo doce. Sim. E aí eu já estou aqui no doce. Ao mesmo tempo, ele me traz uma sensação de serotonina, de dopamina, né? A gente tem aquela coisa do bem-estar, né? Eu sou muito chocolatra, né? Então eu amo essa questão do doce. Assim como eu falei ontem da atividade física, da musculação, que funciona muito quando eu estou com ansiedade. E eu acho que isso aqui também é um pouquinho de ansiedade, porque a gente está fazendo o nosso podcast e aí dá aquela ansiedade gostosa, né? Porque ao mesmo tempo a gente está nervoso, mas feliz em estar criando esse novo canal para que a gente possa passar informação para vocês. A gente acabou de almoçar. E a gente está aqui, ó. Eu acho que eu lembro quando o Guto falou sobre quando um rapaz que acabou de almoçar passa na frente da padaria E sente o sente cheirinho. o cheiro do pão. Minha boca salivou. Será que me deu vontade? Mas eu vou comer. Por que eu vou comer? Então, assim, ou seja, eu acho que mesmo se não tivesse isso aqui, a gente estaria fazendo. O problema a gente tem que incomodar com alguma coisa. Com alguma coisa.
O Guto usa o Eu- tom, eu uso, você mais da praia, assim, vamos botar, não sei, eu uso o cheiro do milho. Pô, O cheiro do milho, do carro de milho, que o cara abre o tampa do milho, todo mundo compra. todo mundo compra o milho. Então é o quê? O ponto de você ter uma ansiedade, você querer se distrair com alguma coisa e você relaxar. A gente estaria aqui da mesma forma? Estaria, claro. Mas é um ponto de relaxamento, uma distração, uma coisa mais. Como a gente quer também estar mais descontraído e tudo. Mas vamos lá, Guto. Agora mesmo. gente, eu sou muito nervoso. Meu pensamento não vem rápido, eu tenho que pensar trocentas vezes, até eu entender o que eu vou falar. Então, enquanto eles estão falando, eu estou aqui passando o tempo. Isso aqui já está. Ontem fui eu e o Rui. Isso aqui eu estou tranquilo. Então, eu já estou pensando o que falar, porque eu fico muito nervoso. Me rola o nervosismo, e isso aqui vai tirando o nervosismo, Vai descontar na comida. a ansiedade. É isso aí. É isso É mesmo. descontando na comida. A gente tem que perceber que nós temos que driblar o nosso sistema, né? Porque esse sistema não está na hora de comer, infelizmente não está na hora de comer. Mas toda hora que eu conversando, estou tranquilo, batendo um papo, estou bem, comendo uma coisinha gostosinha que está aqui, então aquilo ali o tempo passa e eu vou desenvolvendo coisas boas para falar, coisas interessantes para se comunicar. Eu estou voltando lá na minha máquina do tempo para puxar coisas Satisfatórias. satisfatórias para Tem uma passar. coisa muito interessante que eu passei pela nossa psicóloga que a gente tem aqui, que é a doutora Kátia, maravilhosa. E aí ela falou assim, Renan, do que você gosta? Eu falei assim, eu amo chocolate. Ela falou assim, então quando você tiver um gatilho, ou estiver passando por um lugar, né, que seja um ponto de venda, cara, já tem o chocolate no bolso, já bota uma música, porque eu também amo música, né, já fui DJ, né, anda com um SOS, que não é sempre que você vai tomar, mas tem um SOS no bolso, dá a volta maior, que era o que eu fazia, para não passar pela boca de fumo, eu dava a volta maior, isso quando não estava na ativa. Então, assim, a gente tem que criar, né, esses planos de prevenção, né, para que a gente não... Então é isso, é ir para academia, é ir para um curso que você gosta de fazer, né, é o chocolate ali no bolso, porque se te der vontade, cara, isso aqui me mata a vontade na hora, um refrigerante, uma Coca-Cola, né, eu ir para musculação. Então você vai identificando individualmente qual é o seu plano para prevenção à recaída. Tem uma coisa que eu sempre falo assim, ó, adicto não dá voltinha, não dá rolé. Não dá rolé. Ele sai determinado. É isso ele aí. sai A gente tem um caminho, né? Ele não Exatamente. pode se desviar daquele caminho. Esperando já o que pode acontecer ali Exatamente. naquela curva. Porque pode ser coisa que você não está esperando ali naquele momento. esperando o pior. Sim, a gente nunca pode esperar o melhor, né? Porque o melhor que a gente espera, eu acredito que um adicto espera, né? É sair e voltar, né, para casa tranquilo, livre, da de uma recaída. Ou você saber lidar com aquela situação que você não esperava. Então O que tudo... pode acontecer isso muito também. A gente acaba, às vezes, se confrontando não porque quer, tá? Porque, Sim. por exemplo, eu moro próximo à boca de fumo. Não é porque eu moro próximo que eu vou passar por ali, eu vou dar a volta. Mas em algum dado momento, você vai ser confrontado por alguma coisa, né? Então você também tem que estar preparado para isso, né? Todo o seu plano de prevenção à recaída, eu acho que você tem que ter um propósito já pré-determinado para tudo que possa vir a acontecer lá na frente. Eu acho que é igual o Guto falou, você vai, beleza, mas já vai esperando o pior, porque para você identificar um problema e resolver na hora, talvez você não consiga, mas você montando uma estratégia, uma rotina operacional, você consegue identificar um problema antes mesmo de acontecer. E essa é uma questão que a gente tinha conversado de enfrentamento, né? Confrontamento. O confrontamento, desculpa. O confrontamento proposital, né? É uma questão, lógico, você tem que estar muito bem preparado, né? O Guto contou ontem a experiência dele em Copacabana e, pô, foi uma questão... Foi uma questão, mas você já teve outras que foram maravilhosas, né? Então,
essa parte do confronto é importante, porque você acaba ganhando uma segurança maior, você fica mais forte, não é? Teve uma que foi maravilhosa, né? Porque você voltar no palco, né? Você entrar na cena onde foi seu palco de drogadição é um perigo, é arriscado, né? No Arpoador, aqui lá na zona sul do Rio, era um dos palcos, né, que eu usava para usar minha droga de preferência, mas eu queria ir porque eu gosto da pista, gosto das pessoas aplaudindo o sol como o sol se põe. Então eu tive que preparar o meu psicológico muito bem preparado, porque tinha a minha droga de preferência ali, como outras drogas também tinham ali, né? Então isso foi um confronto que eu causei, um enfrentamento que eu causei comigo mesmo, né? Mas foi arriscado, soube lidar, porque foi um bom tempo pensando como eu ia fazer, porque eu já tive episódios antes, em Copacabana, numa festa que eu fui, o rapaz estava com uma coisa de baseada, um desfaz, e estava montando, eu falei para o meu amigo, Leandro, ele vai acender. Leandro, ele vai acender, Leandro, fica calmo, fica calmo. E eu fiquei calmo, sem brincadeira. Quando aquela marisia veio, eu comecei a me tremer tanto. Aí ele, gente, não era sessão espírita não, mas eu me bati, eu me bati igual que alguma coisa estava chegando no meu corpo. Então depois daquele enfrentamento eu falei, eu não posso viver assim, foi uma coisa que eu não esperava. Então eu tive que programar, é isso aí, como eu estava falando hoje, nós estamos condicionados a uma outra realidade que nós criamos, nós propomos ao nosso organismo aquilo ali. Nós temos um condicionamento numa outra realidade de vida. Então eu tenho que começar a trabalhar minha mente para aquilo ali não acontecer mais. É claro que eu não posso provocar tantos confrontos, né? Porque isso pode não ser muito bom. Vai se pôr a prova o tempo todo. Mas eu tive que trabalhar o meu psicológico, porque eu tenho que saber lidar com essa situação. Por isso eu fui no arcoador. Eu já esperava o que eu ia encontrar lá. Então eu fui preparado. Mas sendo que na porta de casa, eu já houve um outro diferencial no meu comportamento. Eu não esperava que tínhamos meninos fumando no meu portão. A partir do momento que eu abri o portão, vi aquele povo todo, com os charutos tudo na mão, aquilo ali me causou um desconforto tão grande, que, infelizmente, ele não despertou um desejo de uso, mas ele despertou no seu corpo a necessidade da droga. Então, você lidar com a necessidade da droga é muito difícil, porque já mexe no seu psicológico, porque um simples não, um não querer, é uma decisão minha. É uma decisão. E quando o seu psicológico começa, o seu físico começa a ter interferência por causa da droga. Igual ontem eu falei para vocês, né? Falei aqui que pelo fato de falar... Maico, aguarda um pouquinho, Maico. Guto. Só pelo fato... Guto, eu vim pegar o cara dizer que o... Pera aí, galera, estamos ao vivo aqui, tem um paciente aqui, rapidinho, ao vivo é assim mesmo, né, galera? Só um momento, vamos esperar. Não, Daniel deixou lá. Quer ficar aqui quietinho, Maico, com a gente? Quer sentar aqui quietinho com a gente? Então vem, senta aqui quietinho com a gente. Não, mas tem que ficar quieto. Eu sei. Não pode falar, senta aqui quietinho com a gente. errado. Não, tá errado não, senta aqui com a gente. Tô errado. Senta aí com a gente. Você quer... Não. É o Daniel Fortinho, o Moreno. É o Moreno? É isso, Vai, toma um biscoitinho. Então, Fala com a gente. então ele mandou pra você pegar a galera e dar pra Vira mim. um pouquinho a câmera aqui pra mim. Ah, Vamos aparecer, Maico, um pouquinho. meu Deus. Ai, meu Deus. Pra cá? Só um pouco. Não, pode virar aqui para pegar o Maico. Então, gente, isso aqui é nosso amigo Maico. Olha lá, Maico. Dá tchau pro pessoal lá, Maico. Tchau, Maio. Então, esse aqui é nosso amigo Maico. Né, Maico? Desenha pra caramba. Vamos fazer umas perguntas aqui. Vira pra cá. Então, vamos fazer umas perguntas aqui pro Maico. Qual a capital do Brasil, Maico? Brasília. Maico, qual a capital de Cuba? Havana. Havana? Tá A certo. capital do Japão, Michael. Tóquio. Da Bélgica. Bélgica. Bruxelas. Ó! E a certo. capital da China?
Pequim. Tá certo. Da Argentina. Buenos Aires. Boa! Então, gente, para vocês verem, né? As pessoas com algumas, as pessoas com alguns probleminhas, né, psicólogos, eles são pessoas muito inteligentes, né, Michael? E nós aqui na clínica, galera, temos um trabalho, né, de arte terapia. Aprendi na rua, em casa, Aprende em casa? Eu falo na casa, eu falo na rua. Então, a gente tem um trabalho de arte terapia para pessoas também, né, que não tem, que a família não pode ter um certo cuidado em casa com eles, né? E a gente aqui tenta passar trabalhos, né, para ele ter mais uma... São várias oficinas, né, que a gente tem aqui, oficinas de desenho, oficinas de maquete, a gente põe os meninos no campo para fazer atividade física também, né, aí põe os meninos para fazer plantações na horta. A gente tem várias atividades para pacientes, tanto psiquiátricos como nós pacientes também, para que a gente possa realmente entender que a gente tem outra rotina aí, que a gente pode viver, né, bem. São todos, porque a gente depende químico, né, a gente pode, né, acarretar também outras doenças, né. Por exemplo, eu tenho não sabia disso, né, uma predisposição, né, porque minha mãe tem um problema psiquiátrico. Então, com o uso das drogas, né, o meu problema se agravou. Então o medo, né, é que esse problema se agrave. Então eu tento sempre, né, buscar coisas boas para se fazer, para não me levar ao encontro das drogas novamente, que é uma coisa que para mim seria o fim da picada, né, galera? Porque nós estamos sujeitos, né, a recaídas, né, sempre. Mas eu podendo evitar, eu procurando mudar, eu procurando metas, estratégias para que não me levem ao encontro da droga, então acho que isso vai me manter bem, né, a um longo prazo. Exatamente, né? é procurar mudar, é procurar sempre ter um propósito, é procurar realmente um plano de prevenção para não ter recaída lá na frente, é saber pedir ajuda, que eu comentei sobre isso ontem, porque a gente tem que... O adicto é muito orgulhoso, a gente tem medo de pedir ajuda, que a gente fica com vergonha de um familiar, de falar para um amigo que está no uso. Não tenha vergonha, porque a vergonha faz com que a doença fique silenciosa, progressiva e até mesmo fatal se você não pedir ajuda. Então peça ajuda à sua família, pede ajuda se quem estiver próximo a você, porque a gente tem toda uma rede de apoio, não só aqui na clínica. A clínica também oferece psiquiatra, psicólogos, enfermeiros, né? Tem nós terapeutas também, tem outro grupo de pessoas, outras atividades, mas você também aí fora também pode ter a sua rede de apoio, que são os seus amigos, sua família, pessoas que te amam. Tchau, Michael. Tchau, Michael. Tchau, Luvinha. Vai, Luvinha. Então, queridos, peçam ajuda. Chama, pega E familiares também, peçam ajuda aos terapeutas, a psicólogos. A ajuda é muito importante, né, Guto? Sim. É um tema que eu acredito que a gente ainda vai abordar, né, muito mais profundamente, que é a codependência, esse lance familiar, né, que a gente precisa que a família entenda no ponto de que nós, como adictos, a gente não é só a gente que acaba tendo a doença, a gente afeta toda a família. Todo mundo adoece. Né? Todo mundo adoece, por nossa conta, no caso. E existem vários graus, acho que são 4 graus, né? 4 graus de codependência. E esses graus, eles são levados para a família tem que entender, a família tem que se tratar. O adicto também tem que entender, gente. O adicto também tem que entender. Eu estou lendo aqui, né, que tudo aqui tem uma pré-colagem, né? Então eu estou vendo aqui sobre o sistema de recompensa. Né? O sistema de recompensa, você sabia que tem neurotransmissores, né, que vão levando aquela quantidade correta de dopamina precisa para certas partes do corpo que são essenciais para o nosso funcionamento. E com aquele excesso de dopamina que o nosso corpo recebe, né, aquela sobrecarga de dopamina que o nosso corpo recebe, como não
causar um distúrbio no nosso funcionamento. E quando ela sai de uma vez só, que você cai na depressão, que você cai na vontade e não tem mais? Então, no meu caso eu passei, vida de adicto é complicado, né, gente? Mas assim, eu passei uns 4 dias fora de casa. E aí quando o meu nível, né, de dopamina, enfim, de todos os organismos estava acalmando já estava passando o efeito, me dava uma depressão, me dava uma chateação de não poder voltar para casa, e aí eu acabava ficando aonde? Na rua, e aí conseguia mais dopamina, mais gente. Exatamente, mais porque droga. me dava vontade para ir embora para casa, me dava vontade de ir embora para casa, mas também ao mesmo tempo já me batia uma depressão, Com o uma uso. vergonha. Então, tem um negócio muito interessante que é via Tem uma via que está interligada ao que você está falando. Via mesocortical. Nossa, Esta está associada à atenção, cognição e orientação. Falta desta dopamina, tá? Falta desta dopamina está associada à esquizofrenia e depressão. eita, olha só. Depressão. Então, a falta, acredito que a gente não se alimenta. Não. A gente não faz o exercício. A gente não só dorme. não dorme. Né? Então, acredito que o nosso organismo não consegue absorver essa quantidade de dopamina que o seu corpo produz. Obrigado. Bem, né? Então, a gente sabe que tem uma coisa de errado, mas a gente não sabe identificar onde que está errado. Então, assim, E nem quer saber naquele momento. Exatamente, naquele momento a gente nem quer saber. O pior de tudo é isso. O pior de tudo é isso, é que a gente na hora não quer saber, a gente quer mais. o problema é que é um assunto bem complexo, né? A gente falar um pouco de medicina, de psicologia e do adicto, completamente, ambos estão ligados, E mas o pior é que a gente tem que entender sobre isso. Exatamente. Porque senão não funciona. A gente tem que saber mais ou menos como funciona a nossa mente para a gente depois começar a planejar a nossa vida. Aonde que eu vou sentir, cara, eu tô com um negócio... O nosso sistema nervoso central ele é bem complexo, né? Então, assim, é o que você falou, se a gente enche de dopamina, ele vai parar de mandar dopamina. Vai parar de produzir. Então, quando acaba a Isso dopamina, aí. você se ferra É sem isso aí, dopamina. porque com a grande quantidade do seu corpo vai chegar uma hora que seu organismo não vai mais produzir. Eu vou dar um exemplo, né? Deve ser por isso que você não sente mais prazer em nada. Vou dar um É exemplo. uma hora que você não sente mais. Eu vou dar um exemplo que é uma dependência que também quase não se fala, mas assim, é a dependência por anabolizantes. Porque assim, muita gente toma anabolizante, né? Testosterona, adoidado aí, sem prescrição médica. E o que o testosterona faz também com o sistema nervoso central? Ele vai jogar testosterona no nosso corpo. A gente fica daquele jeito, querendo pegar peso pesado, não sei o quê, e outras Sabe o nome dessa situações. via que deixa a gente assim? Via nigroestiada, que é aquela que agita a gente mesmo. Então imagina você com aquela adrenalina toda. É uma adrenalina. Só que assim, você começa a ficar dependente da testosterona. O que acontece? O sistema nervoso central percebe que está cheio de testosterona, para de mandar testosterona para o seu organismo, de produzir testosterona para o seu organismo. Então é mais um dos motivos, outra dependência aí E o excesso que tem academia, gente. pode trazer problema de Parkinson. Já viu a pessoa que fica num tremelique só. cai no esquecimento. E outra coisa, quem fica sem testosterona, quando abaixa a testosterona, fica abaixo o quê? O libido. Ou seja, você não tem vontade de fazer nada. Então, cuidado vocês aí que estão tomando muito testosterona sem prescrição médica, porque também é uma dependência e causa aí vários problemas também de ansiedade, de depressão, falta de libido, problema de infarto. Então, Infelizmente, a dopamina, cara, tem que ser liberada do seu organismo
com as doses certas. Se você tiver falta de dopamina no seu organismo, você pode ter um esquizofrenia, você pode ter um esquecimento. Agora, se você tiver muito, já pode agravar uma outra doença, né? Como o mal de parto, aquela que você fica tremendo, entendeu? A pessoa fica agitada com muita quantidade de dopamina no organismo. E quando o seu organismo não produz mais a dopamina, porque também o seu organismo fica cansado. Você está obrigando o seu organismo a produzir. Você está mexendo com o seu sistema neurológico central. Entendeu? Como que eu posso dizer que eu passei por um problema todo de drogadição e eu estou com a mente sã, tranquilo? Você não está. Você deixou o sistema desconexo, não tem como isso acontecer. Você deixou tudo desconexo, sua vida virou uma bagunça e agora, infelizmente, você tem que, primeiramente, me abster das drogas, ficar longe das drogas. É bom, mas não basta. Não basta só isso. A gente, como eu falei ontem, a gente chega um momento da vida que a gente está usando sem saber, usando por usar. Por usar. Se você está feliz, você quer usar. Se você está triste, você quer usar. Se você está De qualquer forma, você está usando. Você Só já que assim, acostumou com ao aquilo mesmo ali. tempo, chega um momento da nossa vida que você está usando por usar. Aquilo não faz mais sentido para você. Então, tecnicamente, eu me sinto um cara muito sortudo. Porque assim, eu sei que eu tenho um problema, né, de compulsividade em relação à adicção, mas mentalmente eu consigo discernir as coisas, eu consigo escolher as coisas. Então a droga, ela não me afetou sorte sua. 100% no meu cognitivo, por exemplo, eu escolher o que é certo, o que é errado, porque a questão toda em si, gente, sobre a adicção, sobre a droga, é tudo uma questão de escolha. Ah, gente, boa tarde. Boa tarde. Renan. Valeu, gente, boa tarde aí, beleza? Boa tarde. É ao vivo, né, gente? Como o Guto disse. O que acontece? Dentro dessa parte aí, a gente tem outra via, que seria a via latâmica, Guto. Essa é porque eu acho que é a única via que eu sei, por isso que eu quis falar dela. Via latâmica, isso aí, tá vendo? Aê! Tá vendo aí, ó? Eu nem ia falar mais nada, eu ia ficar quieto, entendeu? Mas vamos lá, prossiga. Eu sei que ela tem a ver com o estado de consciência, que o Hudson acabou de falar, e com o sono. Né? Boa. Eu sei que da via latâmica é dito, isso eu aprendi com a parte da odonto, que na via latâmica foi falado que a questão de quando você fica muito tempo sem dormir, né? Essa questão do tempo sem dormir altera o seu senso de consciência. Total. Nossa, total. Eu acho que, desculpa, não sei o tempo máximo, não lembro o tempo máximo, não sei se é 3, 4, 5 dias, que daí pra frente já começa a alterar totalmente o senso de consciência da pessoa. Raciocínio. De raciocínio, de sim, de não, da pessoa falar besteira às vezes, sem querer, e tudo isso, entendeu? Então esse porque o único, acho que eu nunca vi que eu lembrava realmente, Eu não assim. sabia. O problema todo, não um problema, uma dificuldade para mim, né, foi eu começar a desconstruir os antigos hábitos, né? Por exemplo, os hábitos que eu tinha. Por exemplo, quais são os hábitos? Estou dormindo, acordar, por exemplo, para usar minha droga de preferência. Mas como eu substituí, né, infelizmente nós temos bengalas, né, que a gente não pode sair sem se grudar alguma coisa. Tem gente que se gruda no chocolate, tem gente que se gruda aqui para fingir, né, que não está nervoso perante a vocês, mas está. Né? Então eu me apoio no cigarro. Então aquele hábito, né, de todo dia, na madrugada, eu acordar. Ó, o Flamengo fez um gol. O pessoal lá tá liberando dopamina adoidado. Tá vendo, gente? Como que funciona uma clínica de recuperação? Tem muita coisa para se fazer aqui. Tem uma biblioteca que vocês estão vendo aqui, né? Lá ao fundo. Então, tem o pessoal lá assistindo o jogo do Flamengo. O pessoal tá animado, né? Tem umas pessoas que não estão porque o Flamengo começou perdendo. Então tem que ver como Tem uma que galera na piscina. Tem uma galera na piscina. Então tudo de agradável que a gente tenta proporcionar para os pacientes, eles estão aí, né? Então, o que eu estava falando mesmo, gente? Vamos
finalizar por hoje, não? Não, pera, o que eu estava falando mesmo? Da Via Latâmica, do Vitor Não era Família. da Via Latâmica, não, antes do gol que foi feito. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, me perdi. Tá vendo? Então, gente, lembrei. Vamos lá. Isso também é interessante, né? Com o uso, isso foi bom ter acontecido agora. Com o uso constante das drogas, tá, galera? É uma coisa muito séria. Isso também interfere muito na nossa mente em relação ao esquecimento. As coisas podem, né? A partir do momento que você para de usar drogas, né? Durante um tempo, o seu pensamento vão restaurando algumas coisas. Ou você lembra as coisas a curto prazo, né? Rapidamente, ou a longo prazo. Demora algum tempo ainda para a ficha de outras informações da sua vida começarem a surgir, tá? Então, eu tenho muito esquecimento. Graças a Deus, eu me lembrei. Anota Eu tudo. me lembrei. Você esqueceu para lembrar que esqueceu. Eu esqueci que eu estava falando sobre o cigarro é uma bengala para mim e eu ainda tenho esse hábito. Eu ainda tenho esse hábito de acordar todo dia na madrugada para fumar. Eita. Todo dia para fumar. Então já é um hábito que eu já tenho, um hábito ainda que eu não consegui ainda regularizar isso aí. Automaticamente eu acordo 3, 4 horas da manhã, fumo, acho que eu fumo até dormindo, que é o seu corpo. Eu acho que, o corpo, o que organismo mesmo. você automaticamente já está E eu viciado no cigarro. Eu preciso de chocolate quase todos os dias, porque eu não fumo. Eu acho que eu substituí pela leitura. Leitura bom, isso é Eu acho que eu bom. sou o que mais se ferrou nesse meio, porque eu faço tudo isso. É um hábito saudável. Não, eu grudei muito no café e no cigarro. Isso. Entendeu? Então, para mim, está causando um problema muito sério financeiro, porque o café está muito caro e o cigarro também está muito caro. O chocolate também. Tá chocolate caro. Então, é E livro também não é barato. nessa hora que a gente tem que começar a se ligar que, caramba, nem todo vício traz coisas positivas pra gente. Então, galera, a gente está feliz por passar mais um dia aqui com vocês, passar essas informações. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido tudo que a gente tem feito. A gente está gostando muito do retorno. Já deixa aí a sua curtidinha, comenta pra gente, porque vai fazer muito bem. A gente está com um grupo aqui para poder apoiar vocês também. Se quiserem chamar aí o Guto no particular, que ele também é nosso terapeuta, ele pode ajudar a dar mais informações. A gente também está com vocês. Queria divulgar meu Instagram, que é djrenan.duarte. Vocês podem adicionar lá também. E vamos ficando por aqui por hoje. E vai ter mais, porque esses assuntos são muito longos, vem muito mais por aí. Obrigado, queridos. Obrigado pela presença de todo mundo. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Vamos se informar, vamos procurar aumentar mais essa rede de apoio. Obrigado, galera. Gente, meu nome é Rui Barbosa, de novo. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui por proporcionar de novo esse momento. Nós vamos ter outros momentos, porque o assunto tem assunto para muito tempo. Eu queria passar meu Instagram também, que é _RuiFilho. Vocês vão ver meu rosto lá e adiciona. Acho que tem 2, adiciona os 2, porque eu não sei qual que eu tenho a senha. Eu queria agradecer aos nossos 2 terapeutas que estão nos ajudando, que é o Guto e o Hudson. Eles vão ter o deles marcado aí. Se vocês puderem entrar em contato com eles, precisarem deles, por favor, entrem. Eu recomendo, tá bom? E muito obrigado, gente. Curtam, compartilhem, por favor, o vídeo, viu? Então, galera, é isso aí, né? Pra mim tá sendo uma coisa nova, né? Uma coisa que pra mim tá sendo muito importante, né? Aproveitar também as redes sociais, né? Não digo nem para divulgar o meu trabalho, né? Como terapeuta, mas sim para divulgar a importância de um tratamento, né? Contra a dependência química, né? O importante é deixar as pessoas informadas sobre as consequências, né? Que a gente possa ter, né, futuramente, né, com todo esse uso contínuo, né? Muitas famílias não entendem, as pessoas também não entendem, então mesmo é uma conscientização, né? E a partir desse canal que a gente está usando agora, o Facebook, a gente pretende futuramente
usar o YouTube, né? Ou uma plataforma maior, né? Pra gente... A gente vai atualizando vocês, mas a gente pretende aí botar no YouTube, Kawaii, Instagram, né? Para que quanto mais informação vocês tenham, melhor para que seja a nossa recuperação e a de vocês também, tá bom? Valeu, gente. Vamos, gente, fazer a oração terminar da de novo, serenidade. Como ontem, com a oração da serenidade para vocês. Oração. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença só por hoje funciona na prática, praticando. Valeu, gente. Valeu, galera. Muito obrigado.